Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui para deixar algumas diquinhas aí de segunda fase, né? Para você que vai fazer Unicamp, que vai fazer FUVEST no próximo final de semana. Algumas coisas que são importantes a gente relembrar, né? Tudo que nós discutimos ao longo desse último ano, que agora chegou o momento de você colocar isso em prática. Então, falando a respeito da segunda fase, o que é importante você, né, que vai prestar essas duas provas, tem que puxar, tem que relembrar. Claro que dá uma sensação, às vezes, de não sei nada, esqueci, mas é natural, porque você não sabe o que você vai encontrar na prova que você vai fazer aí no próximo domingo. Então, por isso que a gente vai conversar sobre alguns temas, né? E relembrar algumas estratégias de prova para que você se sinta um pouco mais seguro, um pouco mais confiante. Eu tenho certeza que tudo que vai aparecer nessa prova, eu também não vi as questões ainda, não sei o que vai ter, mas são coisas que você estudou, né, ao longo desse ano com a gente e com certeza você vai conseguir aí desenvolver muito dessa prova que está por vir. Bem, gente, primeira coisa, importante você não esquecer. Estrutura de resolução de prova, nós já falamos sobre isso. O professor de geografia, de história, de português, não precisaria falar, mas os de matemática precisa, porque às vezes vocês acham que a matemática é a casa meio Joana, né? Pode sentar lá, escrever tudo de qualquer jeito, x igual e acabou. Não é assim. Lembrem-se que alguém vai corrigir a sua prova. Alguém vai ler o que você escreveu. E precisa estar coerente, precisa estar organizado, precisa estar fácil para entender aquilo que você produziu. Então, é importante na prova de matemática você manter aquela estrutura de resolução que a gente conversou o ano inteiro. Uma introdução simples, um desenvolvimento e uma conclusão daquilo que ele pediu dentro do item. Isso é importante que você não esqueça, tá? Então, sempre em mente que alguém vai corrigir aquilo que você fez. Segundo ponto importante para as segundas fases é a busca por pontuação, né? É natural que as questões, quando você vai resolver uma questão de segunda fase, que você tenha questões de nível um pouco mais elevado, né, do que a primeira. Mas isso quando você olha como um todo. A questão para ser resolvida é como um todo. Né? Você que faz FUVEST, A, B e C, o total. Você que faz Unicamp, A e B. Porém, geralmente, os itens A dessas questões, eles são muito acessíveis. Bastante acessíveis. E muitas vezes é muito fácil entender que dentro daquele item A você tem que fazer um primeiro processo, um segundo processo e resolver o exercício. Cada um desses processos já compõe uma parte da sua nota. Então, quando a gente fala busca por pontuação, você tem em mente que não importa se é FUVEST ou Unicamp, mas as duas possuem itens letras A que são muito acessíveis. Então, é importante que você, quando for fazer a tua prova, tenha em mente que, pelo menos, você tem que ter tentado resolver todos os itens A. Pode ser que tenha uma questão ali de um tema que você não domina, tal, tudo bem, ou que não vai dar tempo de resolver uma questão inteira, mas o item A você tem que buscar, porque geralmente ele é acessível, tá? E isso é uma forma de você pontuar. Lembre-se, né, cada questão da Unicamp vale 4 pontos, cada item vale 2 pontos. E dentro desses itens você consegue fragmentação de pontos. Ou seja, dá para tirar de meio em meio, se eu não me engano. FUVEST vai até 5 pontos cada questão, só que divide em 3 tópicos. A letra A geralmente é acessível, a letra B aumenta, a letra C é um pouco mais difícil. Então é importante que você tenha essa estratégia. Pode ser que você não consiga resolver a questão inteira. E tudo bem. Desde que você não deixe a questão em branco e busque dentro de cada questão mostrar um pouco de conhecimento dentro daquela temática, isso pode fazer diferença na sua prova. Então evite deixar pelo menos itens A em branco. Tente garimpar algum ponto dentro de cada item A que a prova vai oferecer para você. Tudo bem? Então isso é importante a gente falar. E tudo isso faz parte da estratégia, né? Às vezes você fica lá 10, 15, 20 minutos numa única questão e ainda vai dar tempo de você olhar os outros itens A que ficaram para trás. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então, sentou para fazer a prova, estratégia embaixo do braço, começa por temas que você tem mais facilidade, não fica muito tempo num item só, lembre-se de passar pelos itens A, que isso é muito importante para vocês, tá bom? Outra coisa importante para falar agora é um pouco mais de tema. Vê que eu anotei algumas coisas no quadro aqui ao fundo, né? Para falar um pouco de temas que costumam ser mais frequentes, né? Quando a gente está resolvendo as questões aí de segunda fase, tá? Então, galera, é importante que você, né, que é às vezes uma pessoa ansiosa, que não sabe, eu não sei o que eu faço aí no dia antes da prova e tal, eu não consigo ficar parado. Às vezes, para você, né, isso é ruim, né? Mas, por contrapartida, não é bom você fritar a sua cabeça com
conta, teoria, ficar muito bitolado. Mas pode ser interessante você dedicar alguns minutos, né, desses dias que antecedem a prova, para fazer uma leitura. Né? Você que foi aluno esse ano, a gente montou um caderno para vocês, lindo, bonitinho, com um resumo em tópicos, já com observações. Dá uma olhada nesse caderninho, bate o olho ali. Diogão, o que olhar? Então, eu separei aqui alguns temas que são mais importantes para vocês. Dentro de funções e equações, interessante passar por exponencial e log, né? Por conta do comportamento dessas funções. Detalhe, hein? Muitas vezes os problemas exponenciais são resolvidos por log, por isso que a gente casa esses dois temas. Geralmente uma questão exponencial, ele pode colocar um itemzinho ali que vai exigir de você o logaritmo. Então, olhe as propriedades, veja como que se constrói os gráficos dessas funções, características, tudo isso é importante. Como que se usa log para resolver uma equação, tá? Então é importante você passar um pouquinho por isso. Dá uma olhada também em função composta. Por quê? Uma outra característica das questões de segunda fase, às vezes, é misturar os conteúdos, né? Então eles meio que misturam um pouco de temas dentro da matemática dentro de um item ali de uma dada questão. Função composta é um bom facilitador para isso, por quê? Porque a gente consegue, numa função composta, fazer uma composição de funções de diferentes tipos. Então, ele pode cobrar afim com log, exponencial com trigonométrico, enfim, dentro de um único exercício. E ele consegue avaliar você em diferentes temas numa única questão. Função composta, então, é importante você dar uma olhadinha, ficar de olho, né? Porque é um tema aí que pode ser muito incidente, né? Geralmente é muito incidente nas questões de segunda fase, tá? A função quadrática também é importante, principalmente por conta da sua característica de possuir máximo ou mínimo, lembra? Que é o vértice. Então, um cara que geralmente a gente esquece, né? Como é que é o XB e o YV? Dá uma olhadinha nesse cara também. Destaco aqui ainda as inequações do segundo grau. Dá uma olhadinha, como é que eu resolvo uma inequação do segundo grau, né? Que é quando aquela expressão, aquela equação, na verdade, aquele ax quadrado mais bx mais c aparece com maior, menor, maior igual, menor igual. Então tem que lembrar das etapas, né? Achar as raízes, fazer o gráfico, entender se eu quero que seja maior ou menor que zero. Dá uma olhadinha nisso que é importante. E também, gente, passa um pouquinho por módulo, né? Como é que resolve uma equação modular? Acho que é importante você estar em mente isso, principalmente para você que presta FUVEST. O Unicamp eu já acredito muito que você vai colocar esse termo, mas a FUVEST, para expressões modulares, acho que vale a pena você dar uma olhadinha lá. Gente, PA e PG é um coringa. Também muito importante você estar por dentro das propriedades, das leis, né? Aquelas relações de termo geral, soma de termos, propriedades. Por quê? Lembra, né? De questões que misturam assuntos? Isso aqui é um coringa, porque isso aqui pode entrar em equações, as raízes de uma equação estão em PA. Está falando de equação ou está falando de PA? Tem que saber. Então, os lados de um paralelepípedo reto retângulo formam uma PG. Ou seja, esse tema aqui é um tema muito importante, né? Porque ele pode ser inserido em outros assuntos da matemática e aí ele consegue cobrar de você uma mesma questão mais do que o mesmo tema. Então é importante você ficar de olho nas relações de PA e PG. Análise combinatória e probabilidade também é uma figurinha repetida nas provas, né? E geralmente caem juntas. Por quê? Lembre-se, né? A probabilidade é a chance de um evento acontecer dentro, né, dado um número de possibilidades. A análise combinatória te ajuda a quantificar isso, né? Ela quantifica, ela diz de quantos modos algo acontece. Então, só toma cuidado na análise combinatória, né? Aqueles probleminhas, quando a ordem importa, né? Quando a ordem não importa. Esse lance da ordem é importante, porque ele define, né? Se o teu problema, muitas vezes, ele é uma arranjo, uma permutação, ou se ele cai numa combinação. E o único jeito de saber isso é se perguntando, dentro do exercício, se a ordem importa ou não. Ou seja, se eu faço a escolha desse jeito, desse jeito, desse jeito, e mudo isso de ordem, vai interferir no que eu estou fazendo? Cada exercício é um exercício. E aí lembre-se, se a ordem importa, não divide os espacinhos com as possibilidades. Se a ordem não importar, aí você divide, porque você está numa combinação. Beleza? E destaco também a geometria, né? A geometria, perceba que aqui eu não coloquei a plana. Por quê? Porque a plana muitas vezes se enraiza nessas duas aqui e vai. É importante ter em mente, gente, para resolver essas duas geometrias, a geometria plana é a base para tudo, né? A única diferença é que a geometria espacial ela trabalha com sólidos geométricos que são compostos nas suas superfícies
por figuras planas ou que possam ser planificadas. A geometria analítica, ela simplesmente pega a figura plana e coloca num plano cartesiano, onde a gente não passa mais a apenas olhar aquele segmento como um simples segmento. Ele tem um ponto numa ponta, um ponto na outra, e esses pontos, né, eles possuem coordenadas e os segmentos de reta fazem parte de uma reta que tem equação e assim por diante. Mas toda a segunda fase, né, ela costuma trazer aí, ou esse, ou até mesmo os dois temas envolvidos. Eu destaquei aqui algumas figuras especiais, né, que têm propriedades que às vezes a gente esquece. Cilindro e cone, lembre-se como que esses caras ficam planificados. Os tipos especiais de cilindro e de cone, cilindro equilátero, cone equilátero, tudo isso é importante. A esfera traz duas relações, né, que é volume e área de superfície, mas cuidado quando a gente usa a esfera no globo terrestre, latitude e longitude, aí pode ter relações trigonométricas também envolvidas. Então, fica atento com isso aqui. Os poliedros, né, principalmente as pirâmides, né, e o cubo, que são caras importantes. Dentro da pirâmide, tetraedro. Tenta lembrar o que é um tetraedro, tá? Principalmente se ele for regular, porque ele é formado por triângulos equiláteros. Tudo de triângulo equilátero está redondinho aí? Como é que é a altura dele? Como é que é a área desse cara? Tudo isso é importante, tá? E os troncos, por que eu coloquei tronco aqui? Porque tronco é uma ponte para você usar semelhança de triângulos. Então, lembra das questões que misturam temas? Troncos, a gente muitas vezes resolve os problemas de escala por semelhança. Dentro da geometria analítica, as distâncias é importante, né? Tanto de ponto a ponto quanto de ponto a reta, a formulinha da Beyoncé, né? Você que foi aluno esse ano vai lembrar. Equação de reta, né? O ioiô michôchô. Cuidado, aquele M, quando retas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular. Quando elas são perpendiculares, o produto é menos 1. Isso pode ser importante, porque tem hora que para fazer a equação de reta eu preciso do M. E para achar o M, ele vai me dar algumas informações que vão me ajudar a encontrar esse cara, né? Equação da circunferência, né? Lembra que tem a geral e a reduzida? A geral, a reduzida é um Pitágoras. Basicamente um teorema de Pitágoras, né? Delta x quadrado, delta y quadrado, raio quadrado. Porém, quando você desenvolve isso, você cai na geral. Às vezes ele coloca geral para você. Não é um problema. Pega a reduzida, abre para geral, faz a comparação para descobrir centro e raio. Tendo centro e raio, você consegue descrever reduzido, consegue ter informações sobre a circunferência. E muito atento às posições relativas, né? Por exemplo, se uma reta é tangente a uma circunferência, forma 90 graus, e se forma 90 graus, tem propriedades para isso. Então, são coisas que, às vezes, o próprio exercício coloca você em descreve para você algumas posições relativas, e você esquece de como que você extrai dessas posições relativas as hipóteses que vão ser usadas para resolver o exercício. Tá bom? Então, esses são os temas, assim, de modo geral, tudo isso que nós vimos esse ano. É só para tranquilizá-los, né? Você falar assim, conforme eu fui falando, você pensar, nossa, é verdade, eu vi isso, eu vi aquilo, nós já discutimos isso. E tudo está no resuminho, já compacto. Você só bater o olho e falar, verdade, isso é legal, isso eu vi, isso eu vi. Tá bom? A Aluno Conexão está preparado, tenho certeza disso. Ó, muito obrigado aí para você, né, que acompanhou, que assistiu esse vídeo. E desejo a todos uma excelente prova, tá? Estamos na torcida por vocês, só esperando você chegar para a gente falar, passei, fui aprovado, para você ir lá no Conexão, para a gente, né, assinar aquela parede maravilhosa que vocês adoram, cortar o cabelinho de vocês também, para quem deixar. E é isso. Boa prova, façam com carinho, façam com cuidado, torcendo por vocês. Beijo e muito obrigado.